Existe um cenário em que Lucas Paquetá encaixa de um jeito que muda completamente o Flamengo. Não é só mais uma contratação, é uma peça que altera o funcionamento do time, eleva o patamar técnico e cria combinações que hoje simplesmente não existem no elenco. E quando você entende onde Paquetá pode jogar, com quem ele se conecta e o que isso abre dentro de campo, fica claro porque tanta gente já fala em um Flamengo ainda mais dominante. É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, começando por uma verdadeira aula tática que mostra como esse time pode se transformar. Vamos lá, Mansur. Vamos encaixar o Lucas Paquetá nesse campinho do Filipe Luís? Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, o Caê não erra, em geral, então, 6 de janeiro, derrota do West Ham pro Nottingham Forest, o Paquetá jogou 63 minutos e depois não foi mais relacionado quando a questão da negociação se intensificou. Bom, vamos lá. Vou botar aqui, a gente pegou uma escalação do Flamengo, mais ou menos aquela que fica mais na mente das pessoas como um time que hoje jogaria uma ocasião nobre com todo mundo à disposição. Evidente que o Felipe varia muito de acordo com o adversário, com característica, questão do Pedro, questão de quem joga pelos lados do campo. Mas pensando... uma ocasião nobre, poderia ser a final da Supercopa, por exemplo? Talvez, com todo mundo à disposição. Arriscar, eu acho que ele não vai numa final valendo taça. Vamos pensar no Flamengo assim, né? Eu acho que o mais natural, para começar, é o Paquetá pelo Carrascal, né? Só pra galera entender, o Paquetá tá ali, na reserva, agora entrando o número aqui é pro forma, a gente não sabe que número ele vai ter, os demais tá tudo certo. O número normal. Mas vamos lá. Seria o Paquetá aqui no Carrascal com a seguinte estrutura, né? O Flamengo muitas vezes tem aqui um dos volantes baixa, né? Jorginho, o Varela abrindo mais o campo, e o Flamengo ganhando mais ou menos essa estrutura, o Alexandre eventualmente fazendo uma infiltração por aqui, ou o Samuel Lino vindo um pouco mais dentro. O que o Flamengo faz, e o Paquetá aqui, o Paquetá poderia ajudar. Por quê? Além de fazer essa mesma função e posição que o Gerson normalmente fazia, sair da esquerda para dentro, jogador canhoto, né? O Paquetá tem muito do jogo curto, da associação curta, da infiltração para fazer gol e do último passe para servir companheiros. Então ele... nos metros finais de campo pode ser muito influente, embora ele possa também fazer outras coisas. E esse jogo curto permite manter algo que o Flamengo vem fazendo às vezes, que é sobrecarregar um pouquinho aqui o lado esquerdo e depois ter uma inversão para o lado direito. Qual é a grande questão a resolver ainda, eu acho? Pedro é um centroavante mais de apoio e não mais de associação do que ataque espaço. E do que corrida no espaço. Arrascaeta a mesma coisa, o Paquetá vem para esse jogo curto e os laterais do Flamengo não são jogadores de tanta força de ultrapassagem. Vale lembrar que quando o Gerson jogava, o lateral era o Wesley. Então era muito para frente. O Varela passa, mas o Varela não é aquela força, aquela vitalidade do Wesley. E aí uma questão, discussão sobre profundidade, que o Flamengo pode, que já houve na temporada passada, especialmente quando o Flamengo tem Jorginho e Pulgar. São dois volantes e que o Filipe Luís conserva muito por trás da jogada, por trás dos 5 ou 6 homens mais ofensivos do Flamengo, né? O Jorginho muito a característica de um organizador por trás. O Pulgar eventualmente até vai um pouco mais, mas o Filipe mesmo conservou os dois muitas vezes por trás da jogada. Então, por conta do equilíbrio defensivo, né? Esses são os primeiros a dar o pós-perda, Léo. Logicamente, o Paquetá tem muito disso também, né, Mansur? Tá bem. Se ele quiser... do pós-perda bom, do perde-pressiona, quando perder a bola. O Paquetá ganhou isso dentro do jogo dele quando ele foi para a Europa. Ganhou isso, aí o Felipe não fica assim tão desguarnecido da parte defensiva, mas obviamente quando se perde a bola é preciso que todos esses que estão no ataque aí ajudem, né? Pode ter uma outra estrutura. O Felipe tem usado muito praticamente o Arrascaeta como segundo atacante, muitas vezes. É óbvio que ele vem flutuar para participar da armação, mas atacando muito a área. Ele pode também ter essa estrutura, com o Alexandre, com o Paquetá sendo mais porque o Paquetá tem uma outra característica. Eu acho que o Flamengo, ao contratar o Paquetá, paga esse valor por um jogador que tem qualidade técnica, influência nos últimos metros, mais uma versatilidade gigantesca a ponto de ele fazer várias funções. Pagar 1 em 3, né, você? Exato. Você receber de costas, sob pressão, para girar em cima do marcador, conduzir bola, fazer o time sair de trás. Ele também tem isso. Além de ser muito forte sem bola. O Paquetá combate muito. Então ele pode fazer nesse modelo, com os dois atacantes, com 4 homens na linha de frente, fazer com que o Paquetá trabalhe um pouquinho mais atrás. Outra posição. Alguma chance dele entrar, por exemplo, lá no Samuel Lino? No Samuel Lino, eu acho que tem uma questão. Eu acho que a briga é Samuel Lino e Cebolinha. Imagine ele no Samuel Lino. Aí você vai ter a questão da profundidade
e do time um pouco mais afetada. Eu também. Porque você vai ter 2 jogadores com característica de meias, embora o Carrascal possa ir buscar a área de vez em quando, mas com a vantagem de que são jogadores de muita associação curta. E aí você pode ter troca de passe e ataque à área, né? Mas ele talvez usando ele pode usar 4 meias, né? Teoricamente, ele pode tirar o Pedro e botar o Plata. Aí seria esse jogador de ataque ao espaço. O Plata também se associa muito bem, mas ele é mais rápido que o Pedro. E aí seriam esses 4 jogadores, né? O Carrascal, Arrascaeta, Plata e Paquetá. E tem a possibilidade também, eventualmente, numa ausência do Arrascaeta, ele pode fazer aqui. Aliás, pode fazer isso, inclusive, dependendo do jogador que jogar aqui à esquerda, ele pode até eventualmente receber aqui por fora. Como quando foi muito bem também, né? E desde que ele tenha seleção, né? Seleção. Quando o Neymar era o 10 e vinha se associar com ele pelo lado esquerdo. Era o jogador que mais o Neymar procurava dentro dos jogos na seleção, era o Paquetá, porque ele tem essa característica de se associar muito bem. Então o Flamengo ele ganha jogo curto, mas obviamente ele precisa também atacar o Flamengo, se a gente pensar, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, recebeu zagas aqui com linha de 6, com umas equipes muito atrás. Então é importante você se associar, mas é muito importante você atacar esse espaço também. Porque você arrasta um pouquinho a zaga para trás, aí acaba abrindo espaço para esses jogadores que têm muita qualidade. Paquetá, Arrascaeta, Jorginho. E eu também acho que ele também pode entrar no lugar do Pulgar. Então, o Raposo já está falando aqui no ouvido para a gente encerrar, então só a última hipótese que eu acho, que é como um segundo volante, permitindo fazer esse desenho. Léo Ortiz, Léo Pereira, Jorginho, Paquetá, Alexandro e os 5 homens na frente, numa formação como essa, né? Muito bem. Eu acho que é a outra possibilidade que a gente pode ter para ele. É um jogador que pode contribuir para o time de muitas maneiras. Enormemente. Um lugar eu tenho certeza que ele não vai estar. É no banco. Quando precisar descansar. Só quando precisar descansar, mas isso vai ser raro. O bicho é fominha demais, vai querer jogar todos. Gente, tá aí todas as possibilidades de Lucas Paquetá e são muitas pro Filipe Luiz, que vai poder se utilizar provavelmente muito em breve desse jogador. Falta só bater o martelo, o Flamengo já está até redigindo o contrato. Estamos muito perto de ver o Lucas Paquetá de volta atuando aqui no futebol brasileiro. A torcida rubro-negra também está muito empolgada com isso. Obrigada, Mansur. E essa leitura deixa uma coisa muito clara. Paquetá não chega para ser apenas mais um nome forte no elenco. Do jeito que o Mansur explicou, ele muda funções, cria novas dinâmicas e faz o Flamengo jogar de uma forma que hoje ainda não acontece. Mas a pergunta que fica é outra. Até onde esse encaixe pode levar o time na prática? E é exatamente sobre isso que o debate avança agora. Porque no jogo aberto a análise vai além do desenho tático e mostra como o Paquetá pode, de fato, elevar o patamar do Flamengo dentro de campo. Quando você pensa num Lucas Paquetá, que conhece o clube, é cria de lá, respeitado pelo torcedor, é ídolo também e tá voltando numa condição que ainda tem muito futebol para mostrar, Edu Dracena, os outros que lutem. Condição, né, de ser titular e ir para a seleção brasileira também, disputar a Copa do Mundo. E aí que eu vou falar, e aí, Palmeiras? Também vamos contratar, né? Tá demorando. O Flamengo já foi lá, conseguiu pegar o Paquetá. Agora, o que vai elevar o nível técnico do Flamengo vai ser brincadeira. O Felipe vai ter um time de grandes jogadores e para que ele possa escolher. De repente, um jogo, eu não quero colocar o Arrascaeta, vou dar um descanso, vou colocar o Paquetá um pouco na frente. Jorginho, segura aqui hoje, coloca o Paquetá. Então, olha só as opções que o Felipe vai ter agora para a sequência da temporada. Então, que se preparem os outros times. Ronaldão, será que ele chega a tempo de jogar contra o Corinthians a decisão da Supercopa? Eu espero que sim, porque eu me lembro Espera que sim? Eu espero que sim. Honesto. Espero que sim, porque tá com medo já. Eu lembro aqui, cá com os meus botões e com meus cabelos brancos, eu lembro aqui de uma época em que o Flamengo tinha em campo, Cicinho, era Romário, era Sávio, era Edmundo, era Edilson Capepinha, era quem mais? Era Zico. Todo mundo. E não deu certo, bebê. Ah, entendi o que E você tá lembro falando. aqui também, Você cá tá com os falando meus quando botões. reuniu aquele time galáctico e não foi pra lado nenhum? Não, sabe, Romário. Agora, cá Tá, com mas os... para aí, você acredita nisso? Eu acredito em tudo, menino. Vai me agarrar. Você apega em qualquer coisa. Você acredita em Papai Noel e Coelho da Essa é a Páscoa? história do Você tá futebol. acreditando? Porque o Galo também teve uma época que tinha jogadores e não deu certo. O vestiário não deu certo. Então, o que você pode se atentar a isso? Que o Paquetá pode vir também e não dá certo? Pode ter que agora também, com essa volta depois das férias, esse tempo que ficou parado, o Flamengo não encaixe mais.
Ou demore para encaixar. Você tem que pensar assim. O Dorival tá pensando assim. Eu tenho certeza que o Dorival tá pensando Eu não sei se você jeito. vai pensar assim por muito tempo. Não, até domingo só. Depois se ele melhorar o que é o Flamengo, remédio tudo bem. que ele tá bebendo? Não sei o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que amanhã o Flamengo taca ali uma goleada no São Paulo. E depois dá aquela relaxada. Ou se não, sente um pouco a dor muscular. O que você acha que é mais importante? Uma partida de estreia no Brasileirão, Cicinho, ou um título como é a Supercopa do Brasil? Ah, o título? Pra quê? Põe o time reserva na quarta no Brasileiro. Não há necessidade de cansar os guerreiros. Entendeu? Início de temporada. E assim, o Flamengo eu acredito que entra em crise a partir de amanhã com a derrota pro São Paulo. Só que contradizendo o que está dizendo Você já foi provocar Ronaldo, a nação rubro-negra, você vai ouvir, hein? Eu prefiro ficar com o óbvio, né? Que é o Paquetá dá Ganhar os muito dois. certo nesse time do Flamengo. Ganhar os dois Porque você jogos. trazer o Paquetá num time que não vive um bom momento, como é o caso do São Paulo, aí sim. Por exemplo, o Paquetá vem pro Corinthians, não vai receber. Qual que é a chance de dar errado? pro Muito São Paulo, grande. e vai pro Agora São vem pro Paulo, Flamengo, não vai salário em receber dia, também. em casa, a torcida já ídolo. Gente, é a cereja do bolo. O Ronaldo ele tá tomando remédio errado. E agora eu quero saber de você. Se o Paquetá jogar assim, onde ele encaixa melhor no Flamengo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. E se não der o like, vou achar que você é anti.